Olá, galera! Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos falar sobre PG, progressão geométrica. O que vem a ser uma progressão geométrica? É toda a sequência de números não nulos na qual é constante o quociente da divisão de cada termo a partir do segundo pelo termo anterior. Esse quociente constante é chamado de razão da progressão e é representado pela letra Q de quociente. Então, eu tenho uma sequência aqui, ó, 2, 6, 18, 54. Pessoal, a partir do segundo termo, se eu dividir pelo anterior, eu vou sempre encontrar o mesmo resultado. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 6, 3. 54 dividido por 18, 3. Então, eu posso afirmar que a razão dessa PG vale 3. Representações especiais. Como na PA, a PG também tem suas representações especiais. E aí eu classifiquei duas aqui. A de 3 termos, que pode ser escrito assim, x sobre q, x e x vezes q. E a de 5 termos, que é essa que vocês estão vendo aí. X sobre q ao quadrado, x sobre q, x, x vezes q e x vezes q ao quadrado. Então, vamos ver como é que fica isso aí numa determinada situação problema. Temos aí, ó, 3 números estão em PG, de forma que o produto deles é 729 e a soma é 39. Calcule os 3 números. Se são 3 números que estão em PG, devem ser escritos dessa forma, x sobre q, x e x vezes q. O produto deles é 729. Poxa, essa razão ela já pode ser cancelada. E aí eu tenho x vezes x dá x ao cubo, igual a 729. Tiramos a raiz cúbica de 729 e o resultado encontrado para x é 9. Então, eu já tenho aí, no caso, o segundo termo, ele vale 9. Para eu achar o primeiro e o terceiro, eu preciso calcular a razão. Então, vamos lá. A soma dos 3 termos vale 39. E o x ali, no caso, eu já sei que vale 9. Passando 9 para lá como menos 9, a equação fica dessa forma. Tira-se o MMC, que é o próprio Q. Então, a equação vai ficar assim. Resolve-se a equação de segundo grau, os valores de Q encontrados são 3 e 1/3. Para x valendo 9 e a razão valendo 3, nós vamos ter como PG essa daí, 3, 9 e 27. Para x valendo 9 e Q valendo 1/3, a PG é a mesma, só que de forma invertida. O segundo exemplo é esse que está aí. Ó. Determinar os valores de x para que os números x mais 1, 3x mais 1 e 5x mais 3 estejam nessa ordem PG. Olha, aqui eu vou aplicar um macete para resolver esse problema, que diz o seguinte, que o segundo termo ao quadrado ele é igual ao primeiro multiplicado pelo terceiro termo. Esse macete serve para qualquer termo da PG, tá? Se eu colocasse ali no lugar do segundo termo, eu tivesse posto o terceiro termo, então seria terceiro termo ao quadrado igual ao segundo termo multiplicado pelo quarto e assim sucessivamente. Então, ficou assim, ó, 3x mais 1 ao quadrado igual ao produto de x mais 1 por 5x mais 3. Resolvendo a equação, nós vamos ter isso aí, sabendo que 3x mais 1 ao quadrado é um produto notável. Aí, resolve-se os termos semelhantes, virou uma equação de segundo grau, que dá para ser toda ela dividida por 2, que é o que eu vou fazer. Então, resolvendo a equação, encontramos para x 1 e menos meio, que são exatamente os valores que estamos procurando, que o problema diz que era para determinar os valores de x. Fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral da PG é essa aqui, ó. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, aonde já sabemos que a n é o último termo e o n é o número de termos. Então, vamos lá. Determinar o 10º termo dessa PG. É a mesma PG do início da aula. Se eu vou determinar o 10º termo, eu considero a PG de 10 termos. Então, ficou assim, A10 igual a 1 vezes q elevado a 10 menos 1. E daí temos que A10 vai ser a 1 vezes q elevado a 9. Olha aí, galera. Um detalhe muito importante que eu vou deixar aqui como dica para vocês. Olha lá, o A10 ele vale a 1 vezes q elevado a 9. Se eu pedisse daqui por diante
se eu pedisse nessa mesma PG, calcule para mim o 15º termo. Então, eu faria o seguinte, A15 é igual a A1 vezes Q elevado a 14. Eu não preciso mais ficar fazendo todo esse desenvolvimento que vocês estão vendo aí. Porque o que serve para o A10 vai servir para qualquer termo da PG. Se eu pedisse ali o A28, seria A28 igual a A1 vezes Q elevado a 27, e assim sucessivamente. Então, daqui por diante, pessoal, eu já vou jogar direto na fórmula. Fazendo as contas aí dessa equação, temos que o A10 vai valer 39.366. Terceiro exemplo, foi uma questão do vestibulado unificado. Desde 1992, certo instituto de pesquisa vem monitorando, no início de cada ano, o crescimento populacional de uma pequena cidade no interior do estado. A tabela abaixo mostra o resultado dos 3 primeiros anos em milhares de habitantes. Então, em 92, a população tinha 25,6 milhões de habitantes. Em 93, 38,4 e em 94 já tinha 57,6 milhões de habitantes. Mantendo-se nessa mesma progressão de crescimento, o número de habitantes dessa cidade no início do ano 2000 em milhares era aproximadamente de... Se ele quer saber o ano 2000, pessoal, ele quer saber o 9º termo da PG, pois começamos a contar a partir de 92. Então, o ano de 2000 é exatamente o 9º termo da PG. E o 9º termo é A9 igual a 1 vezes Q elevado a 8. A razão eu tenho que calcular. E aí basta eu dividir o 2º termo pelo primeiro, já tenho a razão. Substituindo na fórmula, eu tenho aí os valores colocados aí, 1,5 elevado a 8 dá 25,628, que multiplicado por 25,6 eu vou encontrar aí como resposta 656,07. Então, a resposta disso aí é que era aproximadamente 656 milhões de habitantes. O quarto exemplo. Um navio encalhado provoca em torno de si um vazamento circular de óleo. Constatou-se ao fim do primeiro dia de vazamento que o raio da mancha de óleo media R metros. Verificou-se ainda que o raio da mancha de óleo dobrava a cada 24 horas. Nessas condições, qual é a razão da área da mancha de óleo ao fim do 7º dia pela área da mancha no fim do primeiro dia? Então, vamos lá para a solução. Devemos primeiro calcular as áreas, né? E aí, no primeiro dia, eu já sei que é πr ao quadrado. Até porque ele está falando de mancha formato circular. O raio dobra a cada dia. Então, no segundo dia, por exemplo, a área já seria 4πr ao quadrado. Porque se no primeiro dia o raio vale R, no segundo ele vai valer 2R. Se você substituir na fórmula da área, 2R ao quadrado dá 4R ao quadrado. Então, a área do segundo dia é 4πr ao quadrado. A área do terceiro dia também vai dobrar, porque o raio dobra a cada 24 horas. Então, vai ficar assim, ó. Área do primeiro dia, πr ao quadrado. Do segundo, 4πr ao quadrado. Do terceiro, 16πr ao quadrado. Pessoal, é uma PG de razão 4. Preciso agora fazer o quê? Determinar o 7º termo. Pois ele quer a área do 7º dia dividido pela área do primeiro dia. Então, o 7º termo é A1 vezes Q elevado a 6. Então, vai ficar assim. Fazendo aí as continhas, vamos encontrar como resposta para o 7º termo da PG 4.096 πr ao quadrado. Essa é a área do 7º dia, mas ele quer determinar a razão da área do 7º para a área do primeiro. Então, basta fazer a divisão dessas áreas. Fazendo aí essa razão, encontraremos como resposta 4.096. Soma dos termos da PG finita. A soma dos termos da PG finita é essa fórmula aí, ó, tá? Então, vamos aplicá-la no problema.
Um certo tipo de jogo, o prêmio pago a cada acertador é 18 vezes o valor de sua aposta. Certo apostador resolve manter o seguinte esquema de jogo. Aposta R$1 na primeira tentativa e nas seguintes aposta sempre o dobro do valor anterior. Na 11ª tentativa ele acerta. Assinale a alternativa que completa a frase. O apostador, nessa tentativa, apostou R$1.000. O apostador investiu no jogo R$2.048. O apostador recebeu de prêmio R$18.430 e o apostador obteve um lucro de R$16.385. Vamos ver? Solucionando o problema. Devemos calcular o 11º termo da PG, até porque o cara ganhou na 11ª tentativa. Então, o A11 é A1 vezes Q elevado a 10, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 2, porque ele diz que ia dobrando sempre. Então, vai dar 1.024. Aí, deixa eu esclarecer uma coisa. 1.024 reais foi o valor que ele fez da 11ª aposta. Porque ele fez na primeira aposta R$1, na segunda 2, na terceira 4 e assim foi indo. Na 11ª aposta que ele fez, ele investiu R$1.024. Eu devo saber agora quanto esse cara gastou no total. Ele gastou as 11 tentativas, então eu devo somar tudo que ele gastou. Eu devo somar os 11 termos da PG. Fazendo os cálculos, nós vamos ter R$2.047. Então, olha só, R$1.024 foi o valor que ele fez da aposta, da 11ª aposta. Agora, nas 11 apostas que ele fez, o total de tudo que ele gastou foi R$2.047. Aí vamos lá para o prêmio. O prêmio é 18 vezes o valor da aposta que o sujeito ganhou. Ele ganhou na 11ª aposta. E na 11ª aposta, ele investiu R$1.024. Como é 18 vezes o valor da aposta, então o prêmio que ele vai ganhar é 18 vezes 1.024. Isso daí vai resultar em 18.432. A resposta da letra C era o seguinte: ele ganhou de prêmio 18.430? Não, ele ganhou de prêmio 18.432. Então, eu preciso saber quanto ele lucrou. Olha, para eu saber quanto ele lucrou, basta eu pegar o valor do prêmio e subtrair de quanto ele gastou. Ele gastou 2.047. Então, qual foi o lucro dele? 16.385. Então, ele obteve um lucro de 16.385, que é a resposta da letra D desse problema. Sexto exemplo. Calcule os valores de x na igualdade. 10x mais 20x até 1.280x igual a 7.650. Veja, a soma dessa PG é 7.650. Então, ele quer saber o valor de x. Vamos lá. Olha, eu já sei que o primeiro termo é 10x e a razão é 2. O último termo, 1.280x. E a soma dos termos, 7.650. Eu preciso determinar quantos termos essa PG tem. Para isso, vamos jogar aí a fórmula do termo geral. O último termo é 1.280x, o primeiro é 10x e a razão é 2. Então, ficou assim, ó. É uma equação que dá para dividir toda ela por 10x. Então, vai ficar assim. Pessoal, isso aí é uma equação exponencial. A gente pega esse 128 e põe ele na base 2. Então, vai ficar assim, ó. Bases iguais, os expoentes têm que ser iguais também. Então, tá aí. Qual é o valor do n? 8. Quantos termos tem a PG? 8 termos. Mas ele não pediu a quantidade de termos, né? Então, vamos lá. Jogando na fórmula da soma, que é essa daí, nós vamos ter o seguinte. A soma já tinha sido dada, que era 7.650. O primeiro termo é 10x e a razão 2. E o n? 8. Então, tá lá. Olha, outra equação que dá para a gente dividir por 10, né? E aí, dividir por 10 é só cancelar o zero. Aí, ficou assim, ó. Resolve essa equaçãozinha aí, o valor de x encontrado é 3, que é a resposta do problema.
Agora, limite da soma dos termos de uma PG infinita. A fórmula da soma dos termos de uma PG infinita é essa daí, ó. A1 sobre 1 menos Q. Então, botei um exemplo aqui simples, determinar o limite da soma da PG. Está aí a PG. Pessoal, eu já tenho o A1, preciso achar a razão. E a razão é dividir o segundo termo pelo primeiro, ou seja, 2/9 por 1/3. Resultado da divisão, 2/3. Joga-se na fórmula, o resultado encontrado vai dar 1. Sétimo exemplo. A soma dos n primeiros termos dessa sequência aí, ó, 6, 36, 216, pontinho, pontinho, 6 elevado a n, pontinho, pontinho, é 55.986. Nessas condições, considerando que o log de 2 é 0,3, o log de 3 é 0,8, determina o valor do log de n. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula da soma dos termos, temos o seguinte. Está aí. Só que a fórmula, a soma já foi dada, que é 55.986. Aí, resolve-se aí a equação. Nós vamos encontrar 6 elevado a n igual a 46.656. Essa equação que vocês estão vendo aí, ela é o inverso do logaritmo de 46.656 na base 6. Então, vai ficar assim, ó. Passando esse log aí para a base 10, nós vamos ter que o log de 46.656 na base 10 dividido pelo log de 6 na base 10 vai ser igual a n. Esse 46.656, fazendo a decomposição dele em fatores primos, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 6, 3 elevado a 6, isso aí é o log da potência, galera, que o expoente tem que vir para frente do logaritmo, então vai ficar assim. E o produto de baixo, o produto de logs, vira uma soma de logs, então tá aí, ó. Boto o 6 em evidência, ficou assim. Log de 2 mais log de 3, dividido por log de 2 mais log de 3. Isso aí dá para cancelar, né? É 1. Qual é o valor de n? 6. Mas foi o valor de n que ele pediu? Não, ele pediu o valor do log de n. Então, log de n vai ser log de 6, né? E log de 6 é log de 2 vezes 3, que é igual a log de 2 mais 3. Log de 2 mais log de 3, perdão. Então, tá aí, ó. Qual é o valor do log de n? Pô, log de n é igual a log de 2 mais log de 3. O log de 2 eu já tenho o valor e o log de 3 também. Basta somarmos. Qual é o valor do log de n? 0,78. Produto dos termos da PG. Considerando uma PG A1, A2, A3, AN, o produto P de n dos n primeiros termos dessa PG pode ser obtido de duas maneiras. O primeiro, A1 elevado a n, vezes Q elevado a n, que multiplica n menos 1, dividido por 2. E a segunda maneira seria essa daqui. Mais ou menos a raiz quadrada de A1 vezes a n, elevado a n. Aí, no caso, o sinal correto depende de estudar as condições da PG dada. Então, vamos lá para o exemplo. Caiu numa prova da Universidade do Ceará. Seja P de n, P de 2n e P de 3n, os produtos dos n, 2n e 3n primeiros termos, respectivamente, de uma progressão geométrica cujo primeiro termo A1 e a razão Q são números reais não nulos. Então, o quociente P de 3n dividido por P de n vezes P de 2n depende apenas do n, apenas do primeiro termo I de n, apenas da razão I de n, ou apenas de Q de A1 e de n. Vamos ver? Olha, aplicando essa fórmula aí, vai ficar assim. P de 3n dividido por P de n vezes P de 2n é igual. Como lá em cima é P de 3n, então, pessoal, aonde tiver o n na fórmula, eu vou substituir por 3n. Aonde tiver embaixo o n na fórmula, eu coloco 2n. O único que eu não vou precisar mexer é no P de n. Então, ficou dessa maneira que vocês estão vendo aí. Podemos usar aquela regrinha básica de potência que diz que numa divisão de potências de mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. E eu tenho duas bases aí, o A1 e o Q. Então, vai ficar assim, ó. Resolvendo aí em cima, 3n menos n menos 2n, isso dá 0. E lá em cima eu posso pôr o n em evidência e aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vai ficar assim, ó.
Aí. Resolvendo aí essa equação, eu vou ter como resposta isso aqui. 4n dividido por 2 dá 2n, vezes n dá 2n ao quadrado. Aí. Repare que não tem o primeiro termo. Significa que esse A1 não vai interferir em nada. Logo, essa equação só depende, o resultado dela só depende de Q e de N. Resposta, letra C. Valeu, galera! Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara!